O livro do intervalo silencioso. Crônicas esquecidas de Sir Galvânio, o sacerdote do fogo. Sobre o fim que não foi um fim. Quando o caos caiu, o mundo acreditou que a história havia terminado. As canções falaram de heróis retornando aos seus reinos, de coroas erguidas, de juramentos cumpridos. Os livros registraram datas, tratados e nomes importantes. Mas alguns livros não são escritos pelos vencedores. Essa história não foi contada. Enquanto os reinos celebravam, a magia sangrava. E alguns poucos perceberam isso. Capítulo 1. O retorno ao pântano. Sir Galvânio não partiu em triunfo. Não houve aplausos quando seus passos o levaram novamente ao pântano. Nenhuma multidão acompanhou seu retorno, apenas o som da água densa se movendo entre as raízes antigas e o cheiro familiar de terra viva e decomposição. Ali, onde o mundo apodrecia devagar, a magia sempre encontrava abrigo. Galvânio compreendia isso melhor do que qualquer outro. O fogo que um dia queimara em suas mãos agora ardia contido, disciplinado, não como uma chama de guerra, mas como uma brasa mantida viva por obrigação, pois os arcanos haviam caído, mas não haviam desaparecido. Capítulo 2. A magia que sobrou. A queda de Caos não destruiu o poder antigo. Ela o fragmentou. Resquícios de feitiços se infiltraram nos reinos, escorrendo como veneno invisível para onde ninguém olhava. Becos, florestas esquecidas, vilarejos sem nome, e no pântano. Foi ali que Galvani permaneceu, não como rei, mas como algo necessário para equilibrar a magia que, sem arcanos, começou a vagar com mais intensidade, tornando-se um risco por si só. Galvânio passou os últimos 100 anos atuando silenciosamente, equilibrando o mundo mágico, treinando bruxas curiosas, outras perigosas, jovens tocadas por algo que não compreendiam. Galvânio ensinou as que podiam ser ensinadas, e orando a Lilith por aquelas que desviavam do caminho do fogo. Poucos sabiam de seu trabalho, e seu hábito silencioso o deixou quase invisível nesses tempos. Capítulo 3. Facilier, Davina e os pactos quebrados. O mundo não foi sustentado por um único guardião. Dr. Facilier caminhava entre as sombras e barganhas. Davina observava os fluxos de magia como quem lê marés invisíveis. E Galvânio era o ponto fixo entre ambos. Eles não eram aliados no sentido comum da palavra. Eram necessários. Juntos, mantiveram a magia sob controle. Quebraram pactos antes que se consolidassem. Apagaram erros que jamais entraram para os livros, porque jamais deveriam existir. Esse foi o verdadeiro preço da vitória. Capítulo 4. Bel, o primo. Bel nunca partiu. Enquanto o mundo mudava, ele crescia. Enquanto o século passava, ele se consolidava como uma criatura única. Já não possuía mais o lado humano. No pântano, os atos de Bel são contados como lendas, deixando claro que o pântano tem proteção. Um protetor que chega a ser mais famoso que o próprio Galvânio. Ele é o pântano. Capítulo 5. 100 anos. 100 anos se passaram no mundo dos homens. Reinos ruíram, outros nasceram, nomes importantes viraram pó. Datas foram reescritas. No pântano, o tempo era diferente. Galvânio envelheceu apenas o suficiente para se tornar mito. Um nome citado com dúvida. Um personagem tratado como exagero de crônicas antigas. Ele existiu mesmo? Era sacerdote ou bruxo? Morreu? Nenhuma dessas perguntas teve resposta, porque Galvânio
nunca precisou de uma. Ainda há tempo, Galvânio se orgulha de ter resolvido uma rixa antiga. Ao menos é o que ele acredita. Dom! Agora, uma nova era se aproxima. A magia se move novamente, inquieta, instável. Algo antigo desperta. Algo que não reconhece tratados nem juramentos antigos. E em tavernas esquecidas, alguém volta a sussurrar um nome. Galvânio. Não como herói, não como vilão, mas como alguém que sobreviveu tempo demais para ser ignorado. Pois enquanto o mundo dormia, acreditando que tudo havia acabado, alguém permaneceu acordado, guardando o que sobrou.